Se você acabou de fazer a prova da ETEC do segundo semestre de 2019 e já tá aí querendo entender melhor como foi essa prova, se ela foi muito parecida com a anterior, se foi mais fácil, mais difícil, enfim, quer entender de verdade como ela foi, fica até o final desse vídeo, porque eu estou aqui com a prova que aconteceu hoje e a gente vai reagir a essa prova agora mesmo. Oi, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Li e é isso mesmo, eu estou aqui com a prova da ETEC do vestibulinho do segundo semestre de 2019, que aconteceu hoje de tarde. E assim, eu estou já com as minhas primeiras impressões sobre essa prova e vim aqui compartilhar com você que fez a prova pra treinar ou que fez oficialmente mesmo, tá? Então já clica em gostei nesse vídeo e comenta aqui embaixo hashtag minha primeira impressão e conta qual foi a sua primeira impressão sobre essa prova. Quero ver se a sua primeira impressão foi parecida com a da galera, parecida com a minha, enfim. E agora eu já vou te contar aqui algumas características muito importantes dessa prova, que são muito úteis para você que fez a prova, para você que vai fazer o vestibulinho futuramente, enfim, são muito importantes para todo mundo que quer entrar nesse universo de ETEC, tá bom? Assim que a gente abre a prova, dá pra deparar com duas coisinhas já. A primeira é que essa prova aqui, ela trouxe um tema, uma coisa que o vestibulinho costuma fazer bastante, mas em algumas edições eles não fizeram isso, que é trazer um tema central pra prova. Ou seja, a prova quase inteira, né, todas as questões vão ser pautadas em algum assunto ali e vão levar pra matéria em si. Isso faz com que a prova seja bastante interpretativa, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, sempre falo nas lives também, lá no Instagram e principalmente com quem é meu aluno, né, que a prova da ETEC é bastante interpretativa, principalmente quando ela traz esse tema. E uma outra coisa também que a gente repara logo de cara aqui é que essa prova, ela segue o padrão totalmente social do vestibulinho da ETEC, porque todo vestibular tem um seu perfil ideológico e no caso o perfil da ETEC é um perfil social com umas pitadinhas ali do perfil tecnológico. Isso é muito presente nessa prova porque ela traz o tempo todo pra gente coisas que afetam, né, a sociedade em geral. Então é um impacto ambiental que vai afetar de uma forma, é uma coisa ali sobre doenças que afetam de uma outra forma, enfim. Então ela fortalece bastante esses perfis que são característicos do vestibulinho da ETEC. Analisando as questões em geral do vestibulinho também, eu percebi que 47 das 50 questões do vestibulinho da ETEC, desse vestibulinho da ETEC no caso, tinham tópicos da checklist que eu fiz atualizada. E isso é muito massa, porque quem baixou a checklist fez o que eu falei de dar uma analisada nas provas para ver como é o padrão, como é que eles contextualizam, né, para estudar de um jeito decodificado, conseguiu entender isso e perceber isso nas questões também. Porque os temas das questões aqui estavam bem presentes, né, inclusive teve um tópico da checklist, que é o tópico 1, que apareceu em 58% das questões dessa prova, o que é bastante coisa. Um único tópico aparecer em mais de metade da prova, né? Então isso mostra que é uma prova que foi bem contextualizada e bastante interpretativa mesmo, assim. Eles levaram muito a sério a interpretação de textos nessa prova aqui. Além de ser bastante interpretativa, essa prova também teve uma linguagem não verbal bastante presente, como nessa questão aqui, bem no comecinho, e também ela trouxe questões que exigiam que você unisse 2 ou mais assuntos. Por exemplo, a questão 3, que ela pede os tópicos 1 e 11 da checklist. A questão 5 também, a questão 5 pede o tópico 60 da checklist que eu fiz e disponibilizei aqui no canal. E ela pede que você interprete bem aqui, porque ela vai te dar os dados, vai te dar a fórmula, mas se você não interpretar, você não consegue chegar na resposta. Então é aquilo que eu falei bastante aqui no canal também, né? De você contextualizar os seus estudos. Isso dá de um jeito decodificado, como eu sempre falo na Maratona ETEC, porque assim você consegue chegar no jeitão que a prova vai te pedir a questão e aí você vai ter o conhecimento ali presente na hora de você resolver. Mais um ponto interessante nessa prova é que pelo fato de tratar bastante da biodiversidade, ela trouxe muito mais biologia, um pouco de química ali bem contextualizada também, trouxe muito menos cálculos do que em outras edições do vestibulinho e a parte de humanas ficou muito mais nas costas, digamos assim, de geografia, né? Não teve tanta coisa de português ou de história. As questões de português, elas tinham bastante interpretação e as de geografia, que foram bastante presentes, como a 21 aqui, elas sempre exigiam mais de um tópico ali. Então, a 21 é um exemplo clássico disso, ela exigia 2 tópicos que estavam na checklist, que foi o tópico 16 e o tópico 35, e também exigiam que você interpretasse bastante. Então, foi uma prova muito mais biológicas e geografia ali, do que uma prova mais tradicional zona ali, de você ter bastante coisa de cálculo pra fazer, né? Ela teve pouquíssimos cálculos pra serem feitos aqui, o que é bom pra quem não manja muito de exatas, mas é ruim pra galera que tem mais dificuldade com raciocínio e com interpretação de textos.
Aproveitando aqui que eu falei bastante do contexto da prova, temos um exemplo aqui de questões que têm uma intertextualidade entre elas, ou seja, elas conversam entre si, né? No caso da 23 e da 24. Inclusive, as duas cobram tópicos da checklist, então a 23 cobrou o primeiro tópico e a 24 o primeiro e o sexto tópico, e eu fiquei tipo, meu Deus, parece que a prova inteira foi feita com base na checklist, né? Então, são questões que conversam entre si e elas usam a linguagem não verbal, que é uma tendência no vestibulinho. Antigamente eles não usavam tanto, mas de uns tempos pra cá começaram a usar, o que é bem interessante. E uma outra coisa também que eu citei aqui, inclusive, agora encontrei uma questão que mostra um claro exemplo disso. A questão 37, ela exigia basicamente uma coisa que eu falei durante todo esse ano aqui no canal, que eu falei muito com os power alunos também, desde o comecinho da turma, que é a questão dos tópicos basais. O vestibulinho vem contextualizando e cobrando bastante os tópicos basais de um jeito que a gente acha que a questão é difícil, mas não é. E um detalhe na questão 37 também, é algo que eu falei bastante aqui no canal, inclusive fiz uma live falando praticamente só sobre isso, que é o fato de, às vezes, uma palavra que tá ali no enunciado faz com que você consiga resolver a questão, e no caso aqui tinha uma palavra que fazia isso, exatamente a que eu mais citei durante as lives, né? Então é aquilo de prestar muita atenção no que importa do enunciado, de você ir eliminando também alguns dados, algumas características do enunciado que não são tão úteis para a prova. Bom, e agora então que eu já falei aqui sobre os principais pontos dessa prova, né, sobre o fato dela ser bem interpretativa, de ter o perfil ideológico principal do vestibulinho da ETEC, a questão dos textos também que estavam mais extensos, o fato de praticamente a prova inteira ter cobrado tópicos da checklist, às vezes mais de um tópico em uma única questão, vamos então à minha opinião sincerona sobre essa edição do vestibulinho, tá? Então, minha opinião real aqui agora, minha primeira impressão sobre essa prova, é que em relação à prova do primeiro semestre de 2019, ela foi mais fácil para aquelas pessoas que dominam mais a interpretação de textos, que contextualizaram os estudos, decodificaram os conteúdos, que estudaram os tópicos basais, né, e se atentaram a alguns detalhezinhos que eu falei muito em live, como o fato das palavras que você encontra às vezes numa questão, o fato de ler o rodapé da questão também. A gente teve questões ali que você precisava ler o rodapé para você entender o que aquela questão te cobrava. A gente teve questões que traziam um assunto ali mesclado num contexto, então para quem se atentou a essas características foi um pouco mais fácil. Ela teve menos cálculos do que a prova do primeiro semestre de 2019, mas teve textos mais extensos, então isso pode ter atrapalhado algumas pessoas, né? E pode ter sido um pouco prejudicial, digamos assim, para quem tem mais facilidade com questões mais objetivas, que você tem ali o conteúdo, resolva e acabou. Então, para essas pessoas pode ter sido mais difícil, ao mesmo tempo que pode ter sido mais fácil para aquelas pessoas que têm um domínio maior da leitura, da interpretação mesmo, e conseguem aplicar isso muito bem no texto, tá? E por último, mas não menos importante, uma coisa que muita gente sempre pergunta é em relação ao conteúdo, né? Se estava de acordo com as séries que o vestibulinho da ETEC cobra. E a resposta para essa edição do vestibulinho é sim. Eles cobraram conteúdo bem de acordo. A gente não teve nenhuma questão absurda que você precisava de um conteúdo, por exemplo, de terceiro ano do ensino médio para resolver. A questão mesmo que complicou um pouco a prova para algumas pessoas foi a contextualização, foram os textos mais extensos, a questão da interpretação e de ter os assuntos ali que são bem do padrão do vestibulinho mesmo, né? Quem não fez aquela decodificação para estudar teve um pouco mais de dificuldade, tá? E bom, independentemente de você ter acertado muitas questões ou poucas questões, fica de boas agora. Eu sei que a gente normalmente termina a prova e acha que foi muito mal e fica muito triste e fica sofrendo por semanas, mas assim, isso não é o fim do mundo. Se você realmente não foi bem, se você olhou no gabarito e, meu Deus do céu, você acertou pouquíssimas questões, acalma, porque tem vestibulinho no final do ano, você não vai acabar a vida agora, você tem ainda mais esse tempo pra você ver o que você fez de errado, ver o que você não fez, ver o que você pode fazer, pra que assim você consiga ter um bom resultado na próxima prova, tá? E claro, não se baseiem só pelo gabarito, esperem a lista de classificação, porque é isso que vai dizer se você teve um bom desempenho ou não, tá? O gabarito só mostra o quanto você acertou, mas a gente nunca sabe quanto as outras pessoas acertaram, tá bom? E basicamente é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda esse vídeo aí pra alguém que também prestou o vestibulinho, ou melhor ainda, pra alguém que vai prestar o vestibulinho, e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos que vão ajudar você demais na trajetória de entrar na ETEC, tá bom? Um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!